Oi, pessoal. Hoje a indicação ela é direto no ponto pra gente nunca esquecer de um fato histórico que marcou a vida de todos nós, mesmo daqueles que não eram ainda nascidos, mesmo daqueles que já tinham bastante idade quando isso aconteceu e provavelmente já não estão mais conosco. Mas todo mundo, de uma forma ou de outra, foi marcado por esse fato histórico. Eu estou me referindo ao golpe cívico-militar de 1964, que a gente acreditou que não fosse passar de um mês, de 2 meses, dizem as pessoas que viveram naquela época. Elas acreditavam que tudo voltaria ao normal, mas não voltou. Foram longos 21 anos de muito sofrimento, de muita dificuldade econômica, que foi mascarada com aquilo que a gente chama de milagre brasileiro. Então, os números eram inflados, mas para a população a carestia era alta, uma absoluta falta de direitos civis. E a partir de 1968, mais precisamente a partir de 13 de dezembro de 68, a gente teve o início daquilo que a gente chama de anos de chumbo, ou seja, o período mais duro e mais cruel. É quando a ditadura começa a torturar e matar desenfreadamente todos aqueles que, de alguma maneira, colocavam-se contra os seus ditames, né? A sua ditadura, não tem outra maneira de nomear. Acho que por tudo que a gente tem passado no mundo e no Brasil, num retorno à extrema-direita e a alguns tipos de censura ao pensamento, ao livre pensamento, alguns tipos de atitudes desmedidas. A gente precisa conhecer cada vez mais. Então, hoje eu vou trazer alguns livros. Que são livros, nem todos escritos por historiadores, na verdade eu fiz uma seleção de livros que dão um aspecto bem amplo, um espectro bem amplo, um aspecto geral do que aconteceu, mas que dá para qualquer pessoa conhecer o básico, e aí digo mais ou menos onde encontrar esses livros, ok? Vou começar por esse, que eu achei uma coisa muito bacana. Eu tava andando num sebo, quem de nós, leitor, não gosta, né? Tava andando num sebo em São Paulo e encontrei, olha, do Estadão, do Estado de São Paulo, um livro que traz várias das reportagens de 1968. As principais capas, tô virando aqui porque é o prefácio aqui, ó. As principais capas do jornal a partir de 1968, tá? Então ele vai mostrar todo o clima que se instalou no Brasil naquele período de 68 em diante. O golpe começa com a deposição do presidente democraticamente eleito, mas ele vai, à medida que os anos vão passando, se tornando mais agressivo, mais fechado. E 1968 é esse marco. Então, acho que isso, se vocês tiverem oportunidade, nesse sebo onde eu vi, tinham outros exemplares. Deem uma procurada na estante virtual, quem sabe. É muito interessante porque tem muitas reportagens mesmo da época. Esse é um livro já um pouco diferente, tá? Ele é um livro sobre como a doutrina francesa influenciou o golpe militar e principalmente como influenciou a tortura. Então, a França, após perder a guerra na Argélia, né, da colonização, ela instituiu uma série de ritos, vamos dizer, né, durante a guerra e no pós-guerra. E aí os torturadores brasileiros serão instruídos dentro de alguns princípios baseados desses ritos por um francês. E aí é isso que vai ser contado nessa obra, a tortura como arma de guerra, porque foi instalado de fato uma guerra daqueles que estavam do lado do retorno à democracia e daqueles que estavam do lado da permanência do estado de exceção da ditadura, ok? Um livro que eu gosto muito, que dá para ter um aspecto bem
como eu posso dizer, um aspecto mais interno, né? Um pouco da guerrilha do Araguaia é esse, Sem Vestígios, que é de uma repórter. Ele foi escrito por uma repórter, essa moça aqui, a Thaís Novaes, e ela conta sobre uma entrevista com um ex-militar, vamos dizer assim, mas uma pessoa que participou amplamente do processo de perseguição e de tortura, né, e de morte de muitos dos guerrilheiros, que eram estudantes, donas de casa, eram pessoas normais que não queriam professores, arquitetos, engenheiros, muitos estudantes de medicina que queriam lutar por um país melhor, né? Então esse livro vai trazer esse detalhe, tá? Aqui tem um outro livro escrito por uma outra jornalista, Daniela Arbex, se chama Cova 312, que é o percurso dela em busca do corpo de uma pessoa que está desaparecida. Foi dada como morta, uma pessoa que tinha, de acordo com o exército, tinha se suicidado. Mas a família não concorda com esse laudo, a família fica procurando anos por vestígios, por saber onde estão os restos mortais, onde essa criatura foi enterrada. E ela conta, além da saga toda dela, até achar essa cova 312, onde esse rapaz foi enterrado, ela conta o percurso de vida desse rapaz e de outras tantas pessoas que estiveram presos e presas com ele. Então, é um livro bem interessante para a gente ter um panorama desse período em que a ditadura começa a prender e torturar as pessoas e tal. E aí tem uma coleção clássica, que acho que todo mundo já conhece um pouco, que é essa daqui, ó, do Hélio Gaspari. Eu descobri recentemente que agora ela não é composta mais de 4 livros, mas sim de 5. Então ela tem A Ditadura Envergonhada, que é o primeiro livro. Depois a gente tem A Ditadura Escancarada. Essa é uma outra capa, porque era uma outra edição. Quando eu comecei, o primeiro livro que eu comprei foi esse, na verdade. Aí a gente tem o livro 3, que é A Ditadura Derrotada. A gente tem o livro 4, A Ditadura Encurralada. E a gente tem, esse que foi lançado mais recentemente, o livro 5, A Ditadura Acabada. E devo confessar para vocês que eu descobri de uma forma muito peculiar, assim, eu tava pesquisando um outro livro, né, na Amazon sobre ditadura, e ele veio no hall e eu paguei a módica quantia de R$ 9,90. Eu, inclusive, tentei encomendar outros para presentear amigos que tinham até o quarto livro, e aí eu tinha descoberto esse, falei, bicho, vou comprar para mim e para outras pessoas. Não consegui, só consegui comprar um, só era permitido comprar um. Não sei como é que tá hoje, porque foi o ano passado isso, então eu não sei como está, né? Mas eu acho que é muito bacana. E aí a gente tem 2 livros recém-lançados, muito bacanas, pra gente entender um pouco desse universo da guerrilha. A gente tem aqui, ó, Marighella, escrito pelo Mário Magalhães, uma pessoa fabulosa, jornalista, pessoa super disponível, inclusive. Acompanhem aí o Mário nas redes sociais, ele faz várias falas, ele faz várias postagens, leituras do livro. Ele é uma pessoa incrível, e esse livro sobre o Marighella foi um dos principais líderes da resistência da luta armada, que foi uma coisa que se instituiu necessariamente para as pessoas sobreviverem. Os partidos foram fechados, os estudantes perderam suas agremiações, não havia nenhuma possibilidade de agrupamento, as pessoas tiveram que cair na clandestinidade, e na clandestinidade elas foram, para continuar resistindo e existindo, elas foram obrigadas a
se impor de alguma forma, né, contra a violência do Estado. Eles criaram os grupos armados. Então, o Marighella vai ser um dos principais líderes da luta armada. E o Marighella escreveu um clássico que foi lido no rádio, que se chama Chamamento ao Povo Brasileiro. Esse livro, organizado pelo Vladimir Safatli, que também acompanha o Vladimir aí nas redes, é um professor fabuloso, muito lúcido. Esse livro vai trazer uma série, além de um pouco da vida do Marighella, vai trazer uma série de outros documentos, outras coisas que foram escritas pelo Marighella, além desse discurso, o chamamento ao povo brasileiro, tá? Então, isso daqui vai dar para entender bem esse mecanismo todo, de uma leitura super simples, bacana, entender que essas pessoas eram pessoas com CPF, que tinham família, que tinham amores, que tinham desilusões, que tinham dores, né? E que foram empurrados para lá. Um outro livro bacana, esse daqui é da Ubu Editora. Vocês sabem que a gente tem uma parceria com a Ubu, então compra direta na Ubu, com um cupom de desconto, tem até 30% de desconto. Bom, aqui a gente tem um outro livro dessa mesma coleção da Ubu, que é muito bacana e que mostra um pouco de como foi esse mesmo período da década de 60 na China, o que estava acontecendo lá na Rússia e na China. Então ele se chama Petrogrado, Xangai, tá? Então é pra gente entender que era um movimento por lutas por todo o mundo, não só aqui. E aí, como era um movimento de lutas por todo o mundo, a gente tem aqui um clássico, Diário de um Combatente, do Che Guevara. Eu acho que é extremamente importante para a gente entender, afinal de contas, quem foi Che Guevara, né? Ídolo ou vilão, né? Herói ou vilão? Ídolo de muitos, detestado por outros tantos. Então, quem é esse? Aí a gente tem aqui um outro muito importante que se chama Escrachos aos Torturadores da Ditadura. Esse daqui, de outro parceiro nosso, Expressão Popular, que a gente consegue 25% de desconto na Expressão Popular com o nosso cupom. E os livros são extremamente importantes para a gente entender o que aconteceu e o que acontece com o nosso país hoje. Então, esse livro vai trazer também muitos relatos e ele vai trazer alguns detalhes do que os torturadores faziam, né? A gente tem ainda, pegando aqui tem uma pilha que vocês não estão vendo. Tô com medo dela desmoronar. A gente tem outro aqui, fantástico também. Cativeiro Sem Fim. Esse livro é terrível. Por quê? Ele tem como subtítulo As histórias dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil. Então, não foram só adultos que foram sequestrados, torturados, mortos, desaparecidos. Muitas crianças e adolescentes também foram torturados em frente aos seus pais e mães para sensibilizá-los, olha que coisa absurda, né? A falar coisas que muitas vezes eles nem sabiam. E a gente tem que entender que a ditadura foi um movimento que se alastrou na América Latina na década de 60. Então, é importante a gente entender que havia um movimento que unia todos esses ditadores, né? Na Argentina, no Chile, aqui no Brasil, e isso era chamado Operação Condor. Então, quando alguém fugia da ditadura brasileira, por exemplo, atravessava a fronteira, ia para o Paraguai, para o Uruguai, para o Chile, para a Argentina, a pessoa era caçada lá, e vice-versa. Então, pessoas que conseguiram atravessar a fronteira vieram para cá para tentar fugir da ditadura chilena ou da ditadura argentina, foram pegos, presos, torturados aqui. E para a gente entender um pouquinho, uma outra ditadura muito cruel que aconteceu na mesma época foi a ditadura do Pinochet, que é exaltado como ídolo aí,
pelo presidente do país atual. Então esse livro é essencial, O Longo Adeus a Pinochet, porque marcas, cicatrizes profundas ficaram abertas na sociedade chilena, assim como ficaram abertas na sociedade brasileira. E eu acho que é eminentemente isso que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, tem um outro livro que eu acho que é de leitura meio que obrigatória, que dá um contexto geral, mas eu não o tenho mais, porque assim, eu, é, eu compro e acabo dando de presente para alguém. Compro outro, acabo dando de presente para outra pessoa. Então, é um livro que eu nunca fico com ele. Ele se chama Brasil Nunca Mais. Então, eu acho que esse é o primeiro para quem quiser conhecer. E aí a gente tem uma gama de outros, essa foi uma seleção que eu fiz para a gente conseguir ter um início de conversa sobre isso. Ao longo da semana eu vou postando mais coisas, trechos dos livros e a gente vai conversando, ok? Valeu, eu tava um tempão ausente porque eu tô com uma gripe muito forte, mas é sempre bom estar de volta aqui. Um beijo, leiam, comentem. Vamos em frente.